Olá a todos, meu nome é Tyson, eu sou aluno de doutorado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, sob orientação da professora doutora Luciana Maramonte Fonseca. Vou apresentar o nosso trabalho intitulado Simulação in situ na Educação Pré-Natal, Satisfação, Autoconfiança no Aprendizado e Autoeficácia na Amamentação de Gestantes. Bom, primeiramente, o que é então autoeficácia na amamentação, né? É a autoavaliação da mulher sobre o seu desempenho na prática de amamentação, ou seja, o quão confiante essa mulher se sente para poder amamentar, né? E a autoeficácia na amamentação é considerado um fator de proteção para o aleitamento materno exclusivo, tá? Então, podendo ajudar aí nessa questão do problema do desmame precoce. E aí a gente tem a simulação clínica, que é um método pedagógico que ele é já comprovadamente eficaz e ele promove um aumento da confiança do participante. Então, ele está relacionado com essa questão da autoeficácia, podendo é, apresentar efeitos positivos na autoeficácia da amamentação. E aí, dentro dos diferentes tipos de simulação clínica, a gente tem a simulação in situ, que é aquela simulação que não acontece em um laboratório, num centro de simulação, mas um cenário real, onde acontecem as situações problema, né? E ela apresenta diversas vantagens, tanto do ponto de vista educacional quanto econômico. O objetivo do nosso estudo, então, é aplicar um cenário de simulação in situ sobre aleitamento materno junto a gestantes da estratégia de saúde da família. Vale a pena ressaltar que esse cenário ele já foi validado em um outro estudo e agora seria o momento de aplicação dele no público-alvo, né, com as gestantes. E também avaliar o impacto dele na satisfação, na autoconfiança com o aprendizado e também na autoeficácia da amamentação. Então, foi um estudo quase experimental do tipo grupo único não randomizado. A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2022 e maio de 2023, no contexto da saúde da família de um município interior de São Paulo. A seleção se deu por conveniência, sendo critérios de inclusão gestante cadastrado em unidade de saúde da família, que estivesse no terceiro trimestre gestacional. E como critérios de exclusão, alguma contraindicação pré-existente permanente em relação ao aleitamento materno, que seria infecção por HIV, HTLV1 ou HTLV2. Para as gestantes, primeiramente, a gente fazia uma análise dos prontuários delas para ver quais apresentavam os critérios de elegibilidade, e aí a gente fazia o convite por busca ativa, seja por contato telefônico ou por visita domiciliar, e as que aceitavam participar da pesquisa, a gente fazia o agendamento da simulação, que seria, por ser in situ, seria no domicílio delas, por meio de visita domiciliar, acompanhado do ACS, numa data que fosse melhor tanto para ela quanto para a família. Bom, no dia da simulação, a gente fazia a coleta dos dados socioeconômicos antecedentes obstétricos, sobre a gestação atual, experiências prévias com a amamentação. Em seguida, a gente aplicava o pré-teste com a escala de autoeficácia da amamentação, que já foi traduzida e adaptada para o português do Brasil. A gente utilizou a versão abreviada da escala. Em seguida, a gente aplicava o cenário de simulação com pré-briefing, cenário e debriefing. A avaliação do cenário era feita com a escala de satisfação e autoconfiança na aprendizagem. E, por fim, era aplicado o pós-teste, novamente com a escala de autoeficácia da amamentação. Os dados foram analisados por estatística descritiva, apresentados por frequência absoluta e relativa. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, sendo que as menores de idade também tinham que apresentar a assinatura do responsável. Em relação aos dados socioeconômicos, a maioria da nossa amostra foi composta por gestantes que estavam em união estável ou casadas. Metade delas estavam num esquema de trabalho formal e a maioria apresentava uma escolaridade entre 8 e 11 anos e também com um salário, uma renda familiar superior a um salário mínimo. Em relação aos antecedentes e dados sobre a gestação atual, experiência prévia com a amamentação, a amostra foi dividida entre 50% primíparas, 50% multíparas. Dentre as multíparas, metade delas referiam ter tido uma experiência negativa com aleitamento materno, sendo a baixa produção de leite apontada como um problema por 50% das multíparas. Em relação à gestação atual, 60% relatou estar vivenciando uma gestação não planejada,
sendo que a grande maioria, 75%, referiu também não ter tido orientação nenhuma sobre aleitamento materno até o momento no pré-natal. Aqui estão algumas imagens do cenário que a gente aplicou. Então, a gente dava uma opção para a gestante poder estar convidando para participar da simulação algum familiar de confiança dela, que fosse um possível auxiliar nos cuidados com o bebê que iria nascer. Então, tiveram a gente teve a participação de parceiros, de filhos e até mesmo mães solos que não indicaram nenhum outro familiar para participar junto da simulação. Em relação à autoeficácia, a gente pode ver que no pré-teste a gente tinha ainda gestantes com baixa eficácia e média eficácia, e após a simulação, 100% das gestantes, né, todas elas que participaram da simulação, foram para uma alta eficácia. E fazendo uma comparação entre as primíparas e as multíparas, a gente pode ver que ainda que todas tiveram um aumento após a simulação, esse aumento foi ainda mais expressivo no subgrupo das primíparas, que começaram com uma autoeficácia menor que as multíparas, mas conseguiram chegar após a simulação a um resultado bem próximo ao do outro grupo. Né? Em relação à satisfação e autoconfiança, também a gente obteve altos scores, tanto na satisfação quanto na autoconfiança, chegando a médias bem próximas da pontuação máxima, que seria 5 para cada item. Como conclusão, a gente viu que o cenário de simulação in situ, que foi intitulado Amamentação do Recém-Nascido, ele foi implementado na comunidade junto a gestantes e suas famílias, apresentando altos scores de satisfação e autoconfiança com a simulação. Também ele se mostrou capaz de impactar positivamente na autoeficácia na amamentação, especialmente no subgrupo das primíparas. Aqui estão algumas referências. Obrigado a todos pela atenção.